E aí pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é o Atila Alves e esse é o primeiro vídeo da jornada Descomplica Minha Vida, onde eu vou apresentar para vocês o método RDA, que foi um método que eu desenvolvi ao longo da minha vida estudantil e eu queria dividir com vocês aqui agora para poder auxiliar na quebra das inibições na hora de executar as apresentações de vocês. O treinamento vai pegar desde a parte da construção até a preparação psicológica e emocional, para que no momento da apresentação vocês possam fazer uma apresentação de impacto. Eu queria iniciar o processo falando de um dos tópicos que eu acho que é o mais frustrante para quem não consegue apresentar muito bem as apresentações ou para quem não consegue falar nada ainda em público, que é a questão da autoconfiança. A autoconfiança é um tema muito extenso, tem muita relação com a forma que a gente lida com os nossos problemas, como que a gente está inserido e enxerga o nosso grupo social e os auto-julgamentos que a gente faz de acordo com a nossa falta de habilidade ou a falta de experiência, enfim, por aí vai. Só que eu vou falar exclusivamente da maneira que pode te ajudar a sentir mais seguro durante a apresentação. Talvez esse material até consiga te ajudar em outros aspectos da sua vida com relação à autoconfiança, mas o meu objetivo aqui não é esse. Eu quero ensinar para vocês a como gerar essa autoconfiança para poder executar as apresentações de vocês em um nível superior. Eu quero levar vocês a um desempenho de alto impacto e eu quero fazer que vocês se destaquem no mundo acadêmico. Esse é o objetivo principal do treinamento. Para a gente dar início, eu quero falar sobre algumas habilidades que as pessoas que têm um grau de autoconfiança mais elevado possuem, indiferente às outras pessoas que ainda não desenvolveram essas habilidades, tá? Em primeiro lugar, uma pessoa autoconfiante, ela conhece os seus limites. Ela entende até que ponto ela pode chegar, até onde ela consegue assumir de compromisso, e isso faz com que ela tenha mais percepção do que ela pode ou não executar, até onde ela pode ir, como ela vai desenvolver esse trabalho. Mas isso também não quer dizer que as pessoas que têm um grau de autoconfiança mais elevado não cometam erros. Existem sim situações em que mesmo com a confiança mais elevada, com um conceito e uma ideia dos seus limites mais abrangente, você ainda não consegue evitar determinados tipos de erros. Algumas coisas estão fora do controle da gente. O que difere essas pessoas é o fato de que elas conseguem aprender com os erros. Elas tiram lições valiosas do que elas têm de problemas durante suas apresentações e com isso elas conseguem evoluir e trazer um conteúdo ainda mais relevante em situações futuras. E esse detalhe já me leva para um segundo ponto importante da autoconfiança, que é o seguinte: as pessoas autoconfiantes elas conseguem admitir os erros. Elas têm maior facilidade em revelar ou expor os pontos falhos e com isso conseguem mais apoio e conseguem tratar um pouco melhor esse tipo de situação. E isso faz com que elas se desenvolvam pessoalmente de uma maneira muito mais progressiva do que uma pessoa que tem um grau de autoconfiança mais baixo. Em algumas situações, essas pessoas de confiança mais elevada podem sim se sentir um pouco frustradas. Em alguns momentos isso é natural de acontecer, mas o que acontece é que elas conseguem fazer isso com brevidade, ou seja, na mesma situação que elas estão ali desconfortáveis, que elas estão um pouco frustradas com o que aconteceu, elas já conseguem mudar o humor e trazer de novo aquela entonação mais eloquente, mais dinâmica que elas têm durante as apresentações. E elas levam isso para o cotidiano de vida delas. Então, quando algo acontece que está fora do controle dessas pessoas, o que elas fazem é rever a situação e tentar tirar um aspecto positivo de tudo aquilo que aconteceu. E é basicamente em volta desses temas de comportamento, de pensamento, que a gente vai falar um pouco sobre autoconfiança. O terceiro ponto mais importante é que, além de conhecer os seus limites e de entender que os erros acontecem, que algumas coisas estão fora do nosso controle, é que você precisa, inevitavelmente, conhecer o seu conteúdo. Do início ao fim, você tem que dominar o seu conteúdo. Isso é muito importante. Você é a pessoa mais interessada, você é o criador do conteúdo. É você que domina tudo aquilo. É você que tem o dever e a obrigação de transmitir essa mensagem. Ela tem que chegar para quem vai escutar a mensagem de uma forma clara. As pessoas têm que ter confiança em você. Além da sua autoconfiança, as pessoas precisam sentir que podem confiar em você. Então, conhecer o seu conteúdo é um passo indispensável para fazer uma apresentação de alto impacto. O quarto ponto é sentir orgulho do que você faz. Isso é muito importante. Da mesma forma que a gente se cobra quando comete algum erro, a gente tem que ter o discernimento de que quando nós conquistamos algo, quando nós fazemos algo bem feito, é importante que nós mesmos possamos reconhecer isso em nós.
e que a gente possa, de uma forma ou de outra, entender que todos os benefícios, todas as qualidades que nós temos são potencializadas à medida em que nós desenvolvemos essa capacidade de nos elogiar, de olhar para dentro, de entender que sim, eu sou capaz, eu faço coisas incríveis e que é importante para mim realizar o que eu tenho realizado. É muito importante sentir orgulho que você faz. E eu sei que algumas vezes a gente vai ser colocado em algumas situações em que a gente vai querer se comparar com outras pessoas. Em que a gente vai ver o trabalho de um colega, vai ver a apresentação de um professor, talvez que seja, uma palestra, e vai achar que o conteúdo que a gente faz talvez não seja tão relevante ou que não seja feito tão bem quanto de outras pessoas. Inevitavelmente isso ocorre. Em algum momento da nossa trajetória isso vai acontecer, aconteceu comigo muitas vezes, inclusive durante o desenvolvimento desse método isso aconteceu comigo algumas vezes, mas o importante é entender que a sua potencialidade é diferente do seu colega e que o que você faz, o que você constrói tem muito valor, assim como o que ele faz. A diferença é o modo como você lida com isso. Você tem duas vertentes aí para seguir. Ou você fica chateado e frustrado, porque talvez ele fez realmente uma apresentação que tenha sido de um nível de excelência um pouco melhor que a sua, ou você pode ir atrás do seu colega e entender com ele quais foram os pontos que ele trabalhou para poder chegar nesse nível de excelência. Essa é um outro ponto de vista e que vai te ajudar a trabalhar de uma forma muito mais tranquila, inclusive com a sua percepção e objetivo diante das suas apresentações. Então, o segredo é você manter o foco na sua apresentação e entender o que o seu colega fez diferente e poder potencializar isso nas suas próximas apresentações. E não tem vergonha, tá? Quando eu comecei, eu bati cabeça há muito tempo, eu sempre ficava me perguntando como que determinada pessoa que já tinha mais experiência, inclusive dentro de empresas, tá fugindo um pouquinho aqui da questão da apresentação para a faculdade, mas dentro das empresas em que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que tinham uma expertise muito grande, especialmente quando eu falo de PowerPoint, né, que é um dos aplicativos mais utilizados hoje para a criação de conteúdo. E tinha gente muito boa e eu ficava com muita vergonha de perguntar a essas pessoas como que eles usavam esse programa, como que a ferramenta tinha tanto recurso, eu não conseguia entender os recursos que elas tinham. Geralmente eu ficava muito no básico e eu me sentia acuado, né, ficava um pouco reprimido ali pelo nível de excelência que as pessoas tinham e o que eu achava que eu não conseguiria alcançar. Mas a questão é, o insight, a ideia principal é pegar sim as principais, das melhores ideias dos colegas e começar a aplicar. Quando você começa a criar conteúdo e começa a revisar os seus conteúdos e entender o que você pode melhorar, você começa a fazer trabalhos cada vez melhores e isso aumenta o seu nível de autoestima e melhora a sua autoconfiança consequentemente. A melhor forma de treinar esses pontos que eu falei agora é fazer exercício de autoconhecimento. Então você vai definir algumas metas, podem ser metas menores, desde que elas sejam visivelmente alcançáveis, porque a sensação de conquista quando você completar essas tarefas vai te dar um pouco de melhora nessa sua autoconfiança. Você vai começar a sentir que pode executar as tarefas, que você pode conquistar, pode conseguir finalizar, que não existe nenhuma dificuldade, nada que te impeça de fazer as tarefas maiores. As tarefas pequenas elas servem como degraus para que você consiga visualizar como pode ser feito as tarefas maiores. Então o segredo é pegar um pouco mais leve com você nesse começo, para que o seu cérebro comece a entender que você é capaz e que a sua capacidade de conquistar, de construir, tem um potencial enorme. E aí você começa a se sentir mais confiante. Eu vou deixar aqui para vocês no grupo uma planilha com algumas informações para ser preenchidas. Então, assim, isso vai ajudar muito vocês a exercitar, tá? Esse lado do autoconhecimento, de entender quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fraquezas. E aí, assim que vocês acabarem de ver o vídeo, se possível, já entra no documento, anota direitinho todas as informações que eu vou solicitar lá. Isso é um exercício pessoal, tá? Os pontos que estão lá, eles são muito íntimos, são coisas intrínsecas de vocês, mas de qualquer forma eu fico aberto caso vocês tenham dúvidas de como preencher ou não se sintam confortáveis em fazer determinado exercício e querem compartilhar comigo ou uma forma de fazer melhor, o que eu posso anotar, como anotar, se isso é viável ou não, podem me procurar, eu vou estar disponível tanto no grupo quanto no privado. Se a informação que vocês querem passar ela for um pouco mais confidencial ou mais restrita, eu vou estar disponível no privado, eu garanto que vai ter sigilo absoluto sobre isso, não vou divulgar essas informações, tudo que for dito para mim nas mensagens privadas, elas vão ser mantidas entre mim e a pessoa que me comunicar.
Então podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Façam o exercício de forma bem tranquila, bem à vontade, esteja num momento que vocês possam pensar realmente no que vocês têm de potencial, como melhorar esses potenciais, e aí vocês vão começar a sentir um resultado crescente aí com relação à autoconfiança. Uma questão muito importante e que com certeza vai te ajudar a ganhar essa autoconfiança que você precisa para poder realizar suas apresentações de alto impacto é visualizar o seu sucesso. E isso é um exercício muito importante, especialmente momentos antes da apresentação. Visualizar o seu sucesso é conseguir fazer um exercício de mentalização e se projetar em um momento de total conquista. Então, se a sua apresentação é daqui 20 minutos, mentalize, concentre-se que você vai fazer uma apresentação boa. Energize-se, revigore-se, pense no sucesso, pense que você não vai gaguejar. Imagine você lá na frente recebendo aplausos, o seu professor dizendo que é uma apresentação incrível, te dando a nota máxima na sua apresentação. Esse exercício, ele tira você um pouco daquela base de medo do julgamento, das pessoas não gostarem, ou da sua apresentação não ter sido tão legal. Você vai começar a mudar esses pensamentos por pensamentos de vitória. São pensamentos que vão elevar o seu conteúdo, que vão elevar a sua capacidade de transmitir a sua mensagem. Então é muito importante realizar esses exercícios durante essas apresentações. Ah, Átila, mas eu vou fazer só uma apresentaçãozinha aqui para matéria de logística, sei lá. Não é nada demais, assim, tudo é demais. O treino, o exercício, a constância, é isso que faz você ficar excelente, ter excelência nas suas apresentações. É isso que dá o diferencial de quem vai lá só para garantir uns pontinhos básicos para passar e quem se destaca no mundo acadêmico. Se destacar no mundo acadêmico quer dizer fazer uma boa conexão, ter um networking de sucesso, conhecer pessoas que vão influenciar a sua vida tanto dentro da faculdade quanto fora dela. A todo momento das nossas vidas nós estamos sendo avaliados. E não é só avaliado pelo professor. A gente tem colega que porventura possa ter uma empresa, você talvez nem saiba. Tá? Você tem colega que trabalha em grandes multinacionais, que pode fazer uma indicação. Você tem professores que talvez tenham o desejo de trabalhar com você futuramente. Tudo isso é possibilidade. Se você se manter na mediocridade de fazer só o básico, você não consegue atrair esse tipo de pessoas. Você só atrai o que você emana. Se você não consegue passar que você é o melhor, que você está pelo menos correndo atrás do seu melhor, que o seu objetivo é estar entre os tops, essas pessoas que têm maior grau de influência, que podem guinar suas possibilidades, não se aproximam de você. E o importante é você estar entre essas pessoas que vão te favorecer, que vão te engrandecer, que fazem bem, que trazem sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Então a dica é sempre fazer o seu melhor. Se esforce, faça as melhores apresentações, por menores que elas sejam. E no começo esse exercício não é fácil. Eu passei por um período muito complicado, foi um período de muita provação. Eu estava com uma dificuldade muito grande e aí não foi só para a parte de apresentação, foi para todo o contexto da minha vida. Eu tive um período de frustração muito grande, eu estava muito infeliz, eu corria muito atrás das coisas, eu trabalhava muito, eu me esforçava muito e aí eu achava que eu não tinha resultado com nada do que eu fazia. Ficava sempre ali correndo atrás do próprio rabo e não saía do lugar. E isso me dava uma chateação muito grande. Foi um período muito conturbado. Eu estava sempre trabalhando muito, estudava muito, mas teve uma hora que eu pensei, o que eu estou fazendo de errado? Eu não consigo me ver bem sucedido. Eu não consigo me imaginar num futuro onde eu tenho o que eu almejo. Sabe? Mas daí por outro lado eu comecei a pensar, poxa, eu sou aluno de curso superior. Isso por si só já é uma conquista. No Brasil hoje é difícil, é muito complicado. O nível nosso de ensino ele é muito baixo. Então essa conquista, ir atrás disso, eu tenho hoje 29 anos, ir atrás disso, com a idade que eu já tinha, era complicado. Porque geralmente as pessoas saem do ensino médio já caindo para o ensino superior, já pega aquele gancho ali de formação e já segue a trilha do conhecimento padrão, que é o normal, é o natural de acontecer. E eu não tinha conseguido fazer isso. Eu já tinha tido uma experiência, não tinha sido tão positiva com o ensino superior. Eu tive um período de abandono por N fatores, um deles era o trabalho, que me exauria muito, inclusive é um dos pontos que a gente está tratando agora. Mas eu sabia que não era só isso. Eu tinha mais a oferecer. Eu era bolsista, eu consegui uma bolsa 100%, foi uma peleja, foi uma luta muito grande. E eu sempre fui aluno de escola pública, nunca fui abastado, não tive muita riqueza, não fui um menino rico, não fui uma criança rica.
E mesmo assim eu fui atrás de tudo que eu queria e conquistei. Até aquele momento eu estava exatamente aonde eu devia estar. Mas eu também sabia que isso não ia me levar para o próximo ponto. E aí, nesse processo, nesse exato ponto, eu me senti confortável, verdadeiramente confortável e satisfeito, tanto com a faculdade, quanto com o curso, as matérias, professores, colegas. Eu me senti muito confortável. Eu entendi que eu podia, nesse momento, exato momento, eu entendi que eu podia fazer o inverso desse caminho. Eu entendi que eu podia, além de visualizar o que eu já tinha feito, de entender o que eu já tinha feito para chegar até ali, eu podia fazer o inverso, eu podia me projetar para o que eu faria daqui para frente para conquistar os meus objetivos. E isso me colocou numa posição muito mais confortável e eu consegui avançar de uma forma inesperada na minha vida. Então, a mensagem é: não subestime o poder de se colocar para cima, de acreditar em você, porque é muito forte e é muito preciso. Você se conhece melhor do que ninguém. Você sabe muito bem que o seu cérebro às vezes vai querer te enganar, ele vai dar algumas mensagens negativas, ele vai querer colocar você para baixo, especialmente em situações de pressão. E é nessa hora que você tem que fazer esse exercício de visualização e estimular os seus pensamentos positivos. Qual que é a diferença entre estimular os seus pensamentos positivos e exercitar a sua visualização? A visualização, geralmente, ela é menos rotineira. Você vai fazer isso em alguns momentos específicos, vai tentar tratar pontualmente algumas situações, e já o trabalho com os pensamentos positivos ele é mais constante, ele exige mais constância. Então, a tendência é que com o tempo você vá substituindo seus pensamentos negativos. Porque, apesar do treinamento que eu estou passando para vocês agora, você pode desenvolver suas habilidades de construção de conteúdo, pode melhorar sua fala, pode ir num fono para poder melhorar sua voz, pode fazer o que você quiser. Se você continuar pensando negativo, se você continuar se colocando para baixo e projetando na sua vida situações em que você não consegue vencer, e a tendência é que nada disso vai funcionar. Você pode testar 1000 maneiras, pode sair de qualquer lugar, ir para qualquer outro lugar do mundo, que se o seu interior não mudar, você não consegue sair do lugar. E aí o que acontece é que você vai começar a entrar num ciclo de frustração, que eu chamo. Geralmente você vai reclamar, o ciclo funciona assim, tá? Você vai reclamar, porque o pensamento negativo faz isso, tá? Ele te estimula a reclamar. Então você vai pensar que as situações geralmente estão desfavoráveis para você, ou que alguém tem mais capacidade que você, e aí você reclama disso. Eu não consigo fazer uma apresentação legal porque a minha amiga sempre, a colega de sala sempre leva a amostra, e aí ela sempre destaca, ela sempre leva docinho nas apresentações dela, ela sempre tem algum brinde que ela dá para a galera, então ela se destaca. Ou o outro colega, ele domina a computação, ele fez uma página de um site e eu não consigo fazer. Ou a outra pessoa fala melhor do que eu não consigo falar melhor do que aquela pessoa. E essas reclamações vão te levar para uma frustração, porque sempre vai parecer que você nunca consegue fazer nada, que as outras pessoas sempre são melhores que você. E essa frustração te leva a procrastinar. Por que eu vou fazer se eu nunca vou conseguir ser melhor? E aí a procrastinação te traz de volta para reclamar. Eu nunca vou conseguir ser melhor porque a minha colega sempre leva a amostra para a galera. E você nunca sai disso. Então, se você não consegue quebrar esses pensamentos, você não consegue sair desse ciclo, romper essa barreira, você não consegue começar a executar apresentações que realmente mudam a vida das pessoas, que impactam a vida das pessoas. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente busca fazer o nosso melhor, a gente impacta, nem que seja uma pessoa, nem que seja o seu professor, que vai ver com maior orgulho você se dedicando para fazer um trabalho que ele não esperava ter o resultado que você apresentou. Isso é muito importante. Quando você começa a levar isso para a sua vida, você começa a entender que tudo que você faz reflete positivamente ou negativamente na vida de outra pessoa. E qual que é o impacto que você quer deixar? O que você quer deixar de mensagem? Seja a sua apresentação sobre o tema que for. O que você quer deixar? Como você quer que as pessoas te vejam? Você é o protagonista. Você é o líder de tudo isso. E para conseguir mudar esses pensamentos é um exercício diário. O seu cérebro ele é surpreendente. O nosso cérebro é surpreendente. Ele é totalmente editável. À medida que você começa a transformar os seus pensamentos, à medida em que você começa a trocar os pensamentos negativos por positivos, o seu cérebro começa a gerar uma cadeia de pensamentos que vão alterar toda a dinâmica de como você responde ao seu ambiente. Então, como é que eu faço para treinar esses pensamentos? Faz um exercício simples.
Começa a anotar coisas boas sobre você em um pedaço de papel. Anota quais são as suas melhores habilidades, quais são as suas características mais importantes para você. Ah, eu sou muito amável, eu sou carinhoso, ou eu trabalho muito árduo, eu me dedico muito, sabe? Ah, eu sei mexer muito bem com o PowerPoint, falando de apresentação, né, que é o nosso foco. Eu sei mexer muito bem com o PowerPoint, eu faço tabela de Excel de um jeito que ninguém mais faz. Começa a potencializar isso no papel. Escrever é muito importante. Quando você externa o que você sente, você começa a visualizar de forma mais efetiva onde e como melhorar. Pega esse pedaço de papel, coloca num lugar de fácil acesso, seja na sua carteira, na sua mochila, na porta da sua geladeira, um lugar que você consiga acessar e consiga ver e consiga avaliar todas as suas potencialidades. À medida que você for fazendo isso, você vai começar a se lembrar desses pontos, não vai precisar mais do lembrete no papel, e aí é a hora de você começar a colocar mais características positivas. Quando você chegar num limite de, poxa, eu coloquei bastante coisa já aqui sobre mim, comece a anotar coisas positivas do seu dia, do seu ambiente. Como que foi no trabalho hoje? O que teve de positivo? Ah, o seu chefe te deu um bom dia, ele é um cara mais turrão, geralmente ele é mais cara fechada. Hoje ele me deu um bom dia, é uma coisa boa, é pequena, mas é uma coisa boa. E isso estimula os seus pensamentos positivos. Isso estimula o seu cérebro a atrair um tipo de pensamento que vai favorecer toda essa estrutura que a gente está preparando agora. Quando você se sente mais feliz, mais confortável, a sua autoconfiança automaticamente também vai começar a crescer. Porque você se vê em uma situação muito mais digna perante o mundo. E isso faz você ficar muito mais confortável e muito mais autoconfiante. Pessoal, o último ponto e que é muito importante é como você se vê perante o público. Então, muitas das vezes, o grande problema é que a maioria das pessoas ela tende a se ver como uma pessoa que vai ser julgada, que vai ser arduamente questionada, que não vai conseguir passar uma mensagem tão interessante, que as pessoas do recinto vão bombardear você, vão te sabatinar. E na grande maioria das vezes isso não se cumpre, isso não é realidade. Tá? Na maioria das vezes você é a pessoa com o maior grau de instrução sobre o tema na sala. Você se preparou, você construiu conteúdo de qualidade, você está entregando o conteúdo para eles agora falado com propriedade, porque você já dominou o tema, você pesquisou, você estudou, você fez o levantamento completo, fez o seu conteúdo em PowerPoint ou se deu um material de suporte também, distribuiu para a galera. Então as pessoas elas tendem a ver você como autoridade, só que você também tem que se ver como autoridade. Não adianta você pensar que todo mundo está ali para te julgar, que a grande maioria não tem nem noção do que você vai falar. A grande maioria não sabe ou não se envolve. Você que está procurando agora fazer o treinamento está acima da média, só de procurar uma forma de melhorar. Não importa por onde começar. Você começou comigo, eu agradeço demais de ter participado, de estar participando comigo agora. Isso é muito importante para mim. Mas de qualquer forma, qualquer outra busca por conhecimento, qualquer outra busca por melhoria, já te destaca, já coloca você no topo, já tira você da zona comum. E as suas apresentações a partir de agora, elas vão ser de alto impacto. Então, não acredita que as outras pessoas vão te julgar, não acredita que elas têm um conhecimento maior que o seu, não acredita que elas estão ali para sacanear, elas não estão ali para isso, elas estão para aprender. E agora é o seu momento. Você dita as regras, você sabe quando começa e quando acaba, você apresenta o material, você está em destaque, você tem as oportunidades. Tudo agora depende só de você, ninguém mais tem controle sobre nada. É só você. É você que vai falar o que vai acontecer e quando vai acontecer. Você é o líder, é o mestre naquele momento. A sala é sua, a turma é sua, você já conhece todo mundo, você sabe para que rosto você tem que olhar, você pode fazer uma piada, o que falar, como interagir, você já conhece todo mundo. É o seu momento, é a sua hora. É só chegar agora e dar show, o conteúdo já está tudo preparado, já está tudo certo. Você só tem que falar. É só isso. É manter a respiração constante e falar. É o seu momento, é a sua hora de brilhar. Então sempre lembra disso. Não dá importância para esses pensamentos negativos. E sempre lembra, se der errado, se alguma coisa sair fora do controle, se alguma coisa não for como você espera, tá beleza. É isso mesmo. Nem tudo tem que sair certo 100% do tempo. É como você lida com isso que é importante. Se você fala uma palavra errada, se você gagueja um pouco em algum momento, se o seu nervosismo ele te impede de falar 100% todas as palavras com clareza, não tem problema.
pede desculpa, repete, bebe um gole d'água, se acalma e continua. Os erros acontecem para todo mundo. Desde a gente que está na faculdade até o cara que é vice-presidente, presidente, sabe? Esse tipo de situação acontece. Ninguém está livre disso. Ninguém é infalível. Todo mundo comete erro. Tem que ficar tranquilo com relação a isso. Isso é um aspecto muito importante. Não deixa isso abalar vocês. Então, quando vocês estiverem criando, quando estiverem falando, quando forem se apresentar, mantenha calma. Isso é normal. Todo mundo passa. Todo mundo pode cometer um erro. Isso é normal, é natural. Agora, é o seu momento. Então, toma a rédea da situação, vai pra cima e faz o melhor. É essa a mensagem de hoje. Eu acho que o vídeo até foi um pouco mais longo aí no finalzinho, me estendi um pouco. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo. Amanhã a gente volta com mais conteúdo. Eu vou mandando os materiais de apoio aqui pelo WhatsApp também. E se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, como eu já tinha falado. Eu vou estar disponível. Assim que eu visualizar as mensagens e tiver um tempinho hábil para poder responder, eu vou respondendo vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter aqui, viu? Um abraço.